nome é Guilherme Rodrigues e sejam bem-vindos ao programa Causa e Efeitos, um programa de entrevistas que pretende dar a conhecer não só investigações científicas, como também temas do interesse geral. Hoje connosco temos o professor João Almeida, que é professor na Escola Superior de Tecnologia de Saúde, que nos vai falar um pouco sobre a sua tese, que se intitula Análise Geográfica da Exposição dos Infrações às Eólicas. E agora passava a palavra ao convidado para cumprimentar quem nos está a ver. Boa tarde a todos. Antes de mais, quero agradecer o convite e a possibilidade de vir falar um bocadinho sobre esta temática dos infrassons e do ruído de baixa frequência e poder, de alguma forma, partilhar também parte deste conhecimento científico que foi possível analisar e, de alguma forma, explorar durante a minha tese, portanto, que é um bocadinho também o objetivo deste programa. Muito bem. Uma vez que não é assim um tema tão usual, o que é que o fez despertar para usar como tema na sua tese? Eu confesso que sempre tive uma linha de investigação muito vocacionada e direcionada para o ruído, inicialmente até numa vertente muito ocupacional, portanto o ruído que os trabalhadores estão expostos nos seus locais de trabalho, mas com o tempo e com a participação em alguns eventos, nomeadamente em eventos científicos, onde foram apresentadas algumas temáticas relacionadas com riscos emergentes, surgiu este tema dos infrassons e da exposição às infrações ao ruído de baixa frequência e, portanto, rapidamente direcionei a minha linha de investigação para este âmbito e daí ter explorado esta exposição a infrações e ruído de baixa frequência durante a minha tese e, portanto, tem sido também uma linha de investigação ao longo dos anos esta exposição. Assim, num modo geral, os parques eólicos existentes em Portugal respeitam a tal distância de segurança que se deve manter para a saúde pública? Antes de responder a essa questão, permita-me falar um bocadinho sobre os infrassons e ruído de baixa frequência. Isto é uma gama de frequências que não são audíveis, nomeadamente os infrassons. O ruído de baixa frequência, apesar de ser audível, portanto, tem um nível de sensibilidade muito baixa por parte do ouvido humano e, portanto, o homem não o consegue ouvir com a destreza que conseguirá ouvir outras frequências mais elevadas. E também é importante referir que não são unicamente as turbinas eólicas que produzem este tipo de ruídos, portanto, nesta gama. Portanto, há muitas outras fontes que produzem infrassons. Aquilo que nós tentámos desenvolver e focar foi essencialmente o ruído que é produzido precisamente por estas infraestruturas, que já está referenciado na literatura como uma fonte de elevada produção de infrassons e ruído de baixa frequência. Portanto, daí o foco da tese, o foco da investigação que também tenho desenvolvido, seja mais direcionada para esta área. Relativamente à questão que me coloca, se mantém distância ou não mantém distância, não existe em Portugal uma legislação que nos diga qual é a distância de referência, mas utilizando outras regras que existem nos vários países da Europa e mesmo fora da Europa, nos Estados Unidos, na Rússia, que é onde há algumas regras um bocadinho mais assertivas e que exploram um bocadinho precisamente esta questão dos infrações e a exposição das populações às infrações. Portanto, já existem algumas regras que definem qual a distância mínima considerada de segurança para a instalação de parques eólicos. Portanto, seja pela altura da torre, seja pela dimensão da pá, seja com a aplicação de uma fórmula matemática que define qual é a distância a que os parques eólicos devem estar das habitações, o certo é que em Portugal não existe ainda uma legislação que refira e que defina precisamente essa distância considerada como uma distância de segurança para que a saúde das populações não seja comprometida com esta exposição a infrações. Muito bem. Tendo em conta o que disse anteriormente, que sons é que são prejudiciais, digamos, à saúde do ser humano? Não percebi. Que sons? Sim, na tese foram analisados quatro tipos de sons. Uhum. Quais é que são os que afetam então maior a saúde da população?
Portanto, na tese explorei 4 tipos de sons, portanto, explorei os infrasons unicamente com as gamas que o compõem, dos 0 Hz aos 20 Hz, portanto, que é o limiar da audição, e depois explorei também o ruído de baixa frequência, já numa perspectiva das frequências que são audíveis, a partir dos 20 até aos 500. Os infrasons e o ruído de baixa frequência compondo estes dois grupos, digamos assim, portanto, do 0 aos 500, e o ruído, do ruído ambiental, de acordo com aquilo que está definido no Regulamento Geral do Ruído, portanto, está legislado, e, portanto, foram adotadas as frequências que estão definidas, que se enquadram unicamente na gama audível, portanto, que vai desde os 20 até aos 20 mil Hz. Nesta análise, há aqui algumas relações que nós obtivemos em jeito de conclusão geral, que é tudo aquilo que contempla os infrasons tem níveis de pressão sonora, portanto, intensidade de ruído, vamos falar assim, portanto, tem uma intensidade de ruído muito mais elevada comparativamente com aquele que é unicamente ruído audível. Portanto, isto faz-nos ver que, de facto, a exposição, portanto, o ruído que foi medido nas proximidades destes locais, portanto, nos pontos que foram definidos, ou pode provocar uma exposição extremamente elevada face aos níveis que foram encontrados. De facto, aquilo que nós encontramos foi que nas frequências entre os 0 e os 20 temos valores de intensidade muito, muito, muito elevados comparativamente com o ruído audível. Muito bem. Que tipo de doenças, umas mais ligeiras, outras mais graves, é que podem afetar a população que está então próxima dos parques eólicos? Bem, nós aqui podemos ver, os efeitos são diversos, isto é certo. Podemos enquadrar aqui os efeitos desde os mais simples aos mais complexos, mais patológicos, digamos assim. Portanto, podemos ter efeitos que começam logo quase como o distúrbios de sono, portanto, e com o distúrbios de sono há aqui muitas alterações que também advêm daí. Portanto, distúrbios de sono, incomodidade, irritabilidade, portanto, aqueles efeitos mais leves, náuseas também, vômitos, ataques de pânico, palpitações, fadiga, dificuldade de concentração, portanto, e depois destes efeitos, uns levam aos outros. E todos estes efeitos estão já referenciados em algo que se denomina síndrome da turbina eólica. Portanto, que tem a ver com a exposição a um ruído, mesmo que seja um ruído de baixa frequência audível, que de alguma forma já traz aqui alguns efeitos. Depois há também aqui uma correlação entre a exposição aos infrasons, e atenção, lembro que estes infrasons não advêm só de turbinas eólicas. Obviamente que nós no nosso estudo tentámos fazer um despiste de todas as possíveis fontes que havia nos locais de medição, precisamente para eliminar essas fontes. Sejam indústrias, sejam linhas de caminho de ferro, aeroportos, portanto, tudo isto foi controlado e, portanto, de alguma forma, para podermos direcionar este ruído que foi produzido e que foi avaliado como sendo direcionado àquela fonte. Mesmo ao nível de frequências, já se consegue estabelecer uma correlação entre as frequências e a intensidade de ruído nessas frequências e a exposição ou a proximidade a parques eólicos. Portanto, é quase como se fosse uma assinatura acústica, portanto, que já se consegue estabelecer essa relação. Voltando então aos sintomas e às patologias que estão aqui associadas. Há, no âmbito da chamada doença vibroacústica, aqui um conjunto de patologias, nomeadamente cardiovasculares, alterações de pressão arterial, alterações ao nível circulatório, também outros efeitos fisiológicos não auditivos, como algumas alterações endócrinas, portanto, alterações hormonais, como em resposta ao ruído. Portanto, e essas alterações hormonais vão ter também aqui alguns efeitos quando são prolongadas, nomeadamente ao nível da diminuição da imunidade, do aumento da frequência cardíaca, de pressão arterial, arritmias cardíacas.
portanto, todo um conjunto de sintomas e de patologias que estão associados precisamente a esta doença vibroacústica. Relativamente a esta patologia, há aqui um conjunto de sinais e um próprio comportamento do organismo, nomeadamente ao nível das estruturas, portanto, que está relacionado precisamente com a forma como o organismo reage a esta exposição. Portanto, que reage como se fosse uma vibração, portanto, o ruído, portanto, o som atua como deslocação de ar, e, portanto, há uma resposta do ponto de vista da integridade estrutural que, ao se sentir ameaçada porque vibra, há um reforço que é feito pelo próprio organismo como uma contramedida dessas estruturas que permanecem em ambiente vibratório. Portanto, quando estes infrassons se propagam pelo ar, o ar vai chocar contra um tecido biológico que é viscoelástico e então é desencadeado um movimento vibratório das camadas das células e, portanto, como vai haver uma resposta não inflamatória do organismo, dando origem à produção de colagênio, portanto, uma proteína que fornece rigidez mecânica ao tecido e, portanto, com este aumento de colagênio pode ser interpretado também como uma tentativa de reforço da própria integridade estrutural por parte das estruturas biológicas. Muito bem. Que diferenças é que podemos encontrar entre os sons da natureza e o ruído que é proveniente da ação humana, digamos? Bem, os sons da natureza, e obviamente que também produzem infrassons, mas a um nível muito, muito, muito inferior àquilo que é produzido por este tipo de estruturas. Tem a ver com a dimensão da própria estrutura. O infrassom produzido pelo aerogerador é produzido essencialmente quando a pá passa na torre. Portanto, estamos a falar de grandes dimensões, coisa que na natureza não é difícil encontrar um ambiente natural em que haja um efeito muito semelhante a este da passagem do ar pela própria torre, pelas pás do aerogerador. No ambiente, nós conseguimos encontrar infrações na ordem dos 30, 35 decibéis e aqui nestes valores nós já encontramos valores e níveis de ruído de infrações na ordem dos 90. Portanto, fazendo aqui uma comparação entre um valor e outro, é nitidamente portanto, relacionado com estas infraestruturas. No ambiente, aquilo que nós temos é muito ruído ambiental, portanto, da própria natureza, da fauna, da passagem de ar pela vegetação, também provoca algum ruído, mas estamos a falar de tipos de ruído totalmente diferentes. Estamos a falar de um ruído ambiental, que é aquele ruído que se vai ouvir, portanto, e nós, quando nos situamos no ambiente natural, nós conseguimos identificar um determinado som e, portanto, estamos a falar de um ruído audível, ruído ambiental. Não obstante o facto de também haver produção de infrassons. Qualquer som é composto desde o zero até acima de 20 mil, portanto, em que já entramos aqui nos ultrassons. Portanto, de qualquer das formas, os níveis de intensidade são totalmente distintos. Há algo que se possa fazer neste momento para reduzir os efeitos negativos que as turbinas eólicas produzem? Uma pergunta difícil. Se há algo que possamos fazer. É difícil fazer-se alguma coisa com o parque eólico que já está instalado. Não há grandes medidas para a quantidade de turbinas eólicas que nós temos instaladas no país, porque são de facto muitas. É importante reforçar que em próximas instalações que se tenha algum cuidado, que se crie alguma regra logo à partida da distância de segurança que devem ser instalados os parques eólicos, sabendo que a sensivelmente 10 km ainda se encontram níveis de infrações consideráveis e, portanto, estamos a falar de uma distância bastante elevada.
para os parques eólicos que já estão instalados. Torna-se difícil. Se houvesse uma regra que definisse qual é a distância de segurança, poderia eventualmente aplicar-se a medida que foi aplicada em alguns parques eólicos. Em Portugal já houve situações dessas, no estrangeiro também, na desinstalação e desativação de algumas turbinas eólicas pela proximidade a que se encontram portanto, é que estas turbinas eólicas se encontram das populações. Portanto, isto seria uma medida, olhando de uma forma fria, seria a medida ideal, desativar e desinstalar algumas destas infraestruturas, sobretudo aquelas que estão mais perto das populações. Obviamente que estamos a falar de uma medida que, do ponto de vista ambiental e do ponto de vista económico, ia ter um impacto muito elevado e, portanto, há que pensar noutras soluções e que podem passar por soluções tecnológicas. Já há algumas soluções tecnológicas nesta perspectiva de aproveitar a energia eólica, portanto, utilizando aerogeradores sem pás. Portanto, é uma estrutura do ponto de vista tecnológico inovadora. Portanto, já que é a pá ao passar na torre que produz estes infrasons, pode ser uma mais-valia do ponto de vista tecnológico, pensando também na proteção da saúde das populações. De resto, resta esperar que de facto o governo emita ou promova a definição de regras para a instalação de parques eólicos, no sentido que eles não sejam instalados a 200 ou menos metros de habitações, como há alguns casos em Portugal. Portanto, e isto, de alguma forma, vai promover a saúde das populações. É também importante que se comece a olhar para esta problemática com algum sentido de ciência e não unicamente económico, já que nos próprios estudos de impacto ambiental que têm que ser desenvolvidos para a instalação de parques eólicos, os infrasons não são considerados como um fator relevante. São feitos estudos de ruído ambiental, é certo, mas o ruído ambiental tem em consideração unicamente o ruído que é audível, tem algumas regras, é medido noutra unidade que não reflete a unidade que deveria ser utilizada, portanto, utiliza uma malha de ponderação que visa olhar para a forma como o ouvido recebe um determinado estímulo, sendo que esta malha de ponderação, do ponto de vista de infrasons, não faz qualquer sentido, porque portanto, quando nós medimos em dBA, esta malha de ponderação A tem unicamente como foco a audição. E, portanto, os infrasons devem ser medidos em dBs para refletir efetivamente aquilo que o organismo está a receber. Portanto, e isto, de alguma forma, é uma alteração que deve ser feita, este ajuste do ponto de vista legal, para que se passe a medir em dB linear e não em dBA, porque esta ponderação visa então o risco de afecção dos órgãos auditivos e, portanto, não tem o impacto fisiológico que deveria ter. Muito bem, e chegamos ao fim da entrevista. Espero que este tema tenha contribuído para uma maior atenção sobre estes problemas que não é falado assim tanto. Dava agora alguns instantes ao convidado para que se despeça a quem assistiu à entrevista. Antes de mais, quero agradecer novamente tanto ao programa, na pessoa do Guilherme Rodrigues, a possibilidade de vir partilhar aqui estes conhecimentos e agradecer também a disponibilidade das pessoas que vieram assistir a este programa e ouvir-me falar um bocadinho sobre infrasons e ruído de baixa frequência, de facto uma problemática que nós devemos estar um bocadinho mais atentos. Obrigado. Por nós, Causa e Efeitos, hoje é tudo. Espero que tenham gostado desta entrevista. Peço que deixassem o seu feedback, o like, partilhassem
e encontramo-nos para na próxima entrevista. Uma boa tarde.